vocês agora mais um Plano B com Jaqueline Meireles. Bom, no quadro de hoje, que nós vamos falar sobre saúde, eu convidei uma pessoa muito especial que faz parte da minha vida há muitos anos. Né? Quem leu meu livro Da Coroa ao Cajado sabe de quem eu vou falar. E por conta das experiências que eu já passei, e no meu livro eu conto as experiências que eu já tive com vidas passadas, né? As regressões que eu já fiz, que foi com uma psicoterapeuta muito boa, que acabou se tornando uma grande amiga. E as pessoas vêm me perguntando, né, como é que é essa experiência, até por curiosidade mesmo, saber como é que funciona. Como eu não sou a pessoa certa para responder tudo isso, eu quis hoje convidar a Nelma para fazer um bate-papo, uma entrevista. Ela vai explicar para vocês como funciona essa terapia de vidas passadas. Muita informação, vocês vão gostar bastante de tudo que ela vai falar e com certeza vai esclarecer muitas dúvidas. Bom, então eu vou apresentar para vocês a minha amiga Nelma Bittencourt, psicoterapeuta junguiana, é isso, não é? Leiga, desculpa, gente. Faz parte. Especialista em TVP, que eu acho que é o que, sei lá, que eu acho que é mais bacana, terapia de vidas passadas. Nelma, muito obrigada por estar aqui com a gente, esclarecendo as dúvidas de muitas pessoas, de muitos internautas, porque eu sei que tem muita gente que tem muita curiosidade a respeito desse assunto. Certo. Né? Estou aqui para isso. Que bacana. Ó, há quantos anos você trabalha com esse tipo de terapia? Olha, profissionalmente eu tenho 30 anos de carreira na minha área de psicoterapia. Com TVP, provavelmente uns 25 anos. É muito tempo, né? Muito Já tempo. Carrega uma bagagem bem bacana. É, né? muita experiência. O que é terapia junguiana? Terapia junguiana é uma terapia, a gente chama ela de análise, ela é profunda, ela trabalha aspectos da psique, aspectos da parte espiritual, por isso a TVP, e ela trabalha o despertar de si mesmo, o encontro que você tem consigo mesmo. Então ela é uma terapia bem profunda. Ela trabalha com a interpretação de sonhos, trabalha com os conteúdos oníricos, que são os sonhos, né? E a interatividade com outras áreas da psicoterapia. Uma delas é a TVP. Então você vai me dizer que os sonhos estão diretamente relacionados com a nossa realidade? Estão diretamente ligados com a nossa realidade? Sim, os sonhos, nós temos a nossa consciência, né? Que nós temos que galgar, trilhar para despertarmos essa consciência. A maioria de nós estamos aqui inconscientes. Então, qual é a forma de você ter acesso à consciência? Quando você não faz um estudo mais profundo de si mesmo, que é uma autoanálise, né, que é uma terapia mais profunda, uma meditação, então você tem os sonhos para poder te dar dicas. Então, a gente chama de arquétipos. É assim que funciona? É assim que funciona. Então, o que são arquétipos? São símbolos. Então, o que é um símbolo? Então, eu tive uma experiência essa noite que tinha uma casa, essa casa estava destruída, então esse é um arquétipo. Então, o que representa para você esse arquétipo? Então, quer dizer que a sua vida está num processo de reconstrução, a casa, a estrutura é a base, então o arquétipo é isso. Então, ele tenta te mostrar, tenta te dar uma dica, é um sinal, né? Que ele fala assim, presta atenção que alguma coisa na sua vida está sendo reconstruída. Então, tenha consciência disso. Então, o sonho nada mais é do que uma entrada que você tem, né, um regresso no seu subconsciente, aí ele vem à tona se você aprofundar. Então, através do sonho, você já pode iniciar um tipo de tratamento? Sim, já posso iniciar um tipo de tratamento. Da metodologia, né? E como é que você descobriu que as vidas passadas podem trazer respostas para o nosso presente? Eu descobri que as pessoas, elas costumam ter bloqueios, né, que são traumas, né, que a gente chama de memória cognitiva. O que é uma memória cognitiva? É uma memória repetitiva. Então você tem, por exemplo, de 0 a 7 anos de idade, que 0 é a gestação, que aí entra muito trauma. E aí nesse período você tem a informação da personalidade, que a personalidade é a evolução dos seus ciclos de vida, de 7 a 14, 14 a 21, 28 a 28 e assim por diante, até a escola da vida. E a criança, quando ela começa a aprender o certo, o errado, o bem e o mal, ela já tem o processo do ego dela. Então o ego ele é comportamental. O que é comportamental? Tudo que você vai fazer na sua vida, o ego vem e bloqueia.
Ele barra. Por quê? Porque a intenção dele é de sabotar, é não evolução. Então, quando você começa a ter consciência do ego, você entende e fala assim, eu vou superar, eu vou ultrapassar. A regressão, além dela, né? Eu trabalho TVP no sentido de terapia de vidas passadas. Mas a regressão, ela está na gestação, ela está no seu ciclo de vida, e porque são traumas. Então, todo trauma, todo bloqueio, que não faz você dar sequência na sua vida, você faz uma regressão, você desbloqueia, e essa memória cognitiva repetitiva, ela não te bloqueia mais. Aí você supera esse processo, aí você vai evoluir. Cada vez que você evoluir, você está tendo consciência da sua psique. Então, o que é a psique? Sua caixinha de Pandora. Você tem que ir lá, abrir a caixinha, entrar em contato com seus conteúdos e começar a ter acesso a ela. Então, isso é o despertar da consciência. A chave para a sabedoria é o despertar da consciência. Nelma, como que a terapia de vidas passadas se tornou um tratamento? Foi através disso tudo? Como que aconteceu todo esse processo até ele se tornar de fato um tratamento? Como eu me interessei por ela, no sentido do crescimento, quando eu percebi que os meus pacientes de consultórios, né, e na época eu trabalhava no hospital também, eles tinham impedimentos para a evolução interna dele pessoal. Então eu comecei a perceber que os bloqueios e os traumas das pessoas impediam elas de acessar a consciência delas. Então eu me interessei pelo assunto. Porque de fato sim, você tem que chegar até esse bloqueio para descobrir o que foi que de fato ocasionou aquele bloqueio. O que fez ela parar. E quando a pessoa para no bloqueio, ela congela. E aí ela não continua, não dá continuidade. Nada na vida dela. Tudo vai em direção àquele estágio. Então você fica patinando e não consegue. Então a gente chama isso de memória cognitiva, que é o comportamento do ego interfere os seus fluxos de acessar a consciência que vem depois, né? Então você para, você congela. E isso pode ser alguma coisa que no caminhar dela chegou no momento em que ela se deparou com uma dificuldade que pode ser parecida com o que aconteceu nela em outra vida, e você acessando a outra vida destrava aquela... Aí destrava o momento atual, que é o presente. Ai, olha que bacana, gente, tá vendo? E o presente, a relação do presente, né? Quando você mexe no ontem, que é o passado, você trabalha o presente te prepara para o futuro. Então são 3 tempos em 3. Então a gente fala mexer 3 tempos em 3. E a pessoa, em uma sessão, ela já percebe, você consegue acessar esse passado, destravar, e ela percebe que existe uma melhora, existe um continuar a partir dali? Existe um continuar. Na verdade, na primeira sessão, eu não faço a terapia de regressão, que é o TVP, com pacotes, por exemplo. As pessoas têm personagens que trabalham, não é meu caso. Tipo assim, olha, eu vim fazer 12 pacotes de regressão. Não é assim. Primeiro, a pessoa vem pra mim como paciente, a gente trabalha a terapia, né? A terapia, a análise, eu observo o que está acontecendo na vida da pessoa e o que está repetitivo nele, o que está bloqueando ela, que é a obstrução. Quando eu percebo que eu preparo ela, o estado emocional dela para entrar em contato com isso, aí é quando a gente começa a entrar. Aí eu falo assim, vamos aprofundar? Você está pronta? Ela fala, estou, então vamos começar a mexer. Aí eu começo a mexer nessas etapas e aí a coisa vai fluindo. Você já fez regressão? Eu já fiz regressão. Com quem? Eu fiz com um profissional americano, Brian Weiss. Ele escreveu, o primeiro livro dele foi Minhas Vidas, Muitos Mestres. Eu li! Lindo, né? Lindo. E esse foi um encontro incrível, porque ele já tinha despertado. E o processo dele foi com a paciente de consultório, porque ele é totalmente cético. Porque a regressão, eu quero deixar muito claro aqui, o TVP, não tem nada a ver com religião, dogma, ele tem a ver com ciência. E ele teve essa experiência, né? Então a gente se encontrou no congresso e nesse encontro a gente fez algumas experiências, né? Apesar de eu já ter consciência de algumas vidas minhas, porque eu medito desde a minha infância, desde os 8 anos de idade, então eu já comecei a acessar essa bagagem minha de outras vidas, né? Mas não ligada a nenhum dogma, é um processo interno, né? Científico. E aí quando eu me encontrei com ele, a gente conversou muito a respeito da experiência dele e da minha, então foi uma troca. E a meditação, então, ela te leva a esse transporte?
A meditação, ela tem um processo que a gente chama de escala alfa, né, no seu cérebro. O sonho, né, que eu expliquei, o onírico é estado REM do cérebro, que é onde os arquétipos vêm te dar uma dica. A meditação, ela te leva ao estado alfa. O que é o estado alfa? É o estado que você está consciente da sua divindade, do seu lado profundo, interno. A minha regressão, eu faço ela no estado alfa, que é o estado que você tem consciência. Eu levo você a um estado meditativo mais regressivo, que você está nessa poltrona, ela é uma maca, ela é um divã, e aí eu preparo a sua mente para chegar no estado alfa. Quando você chega no estado alfa, a gente começa a contagem. Vamos entrar. Então é consciente. As regressões que eu fiz com a Nelma, todas elas foram conscientes. Foi fantástico, porque até hoje eu me lembro de todas as vidas que ela me levou e assim, é como se eu tivesse vivido de fato aquilo nessa vida, e isso eu tenho em memória. Mas isso daí a gente vai entrar daqui a pouco. Eu quero só saber uma coisa antes. Você fez regressão, acabou fazendo a regressão, você mudou alguma coisa na sua vida? Melhorou? Ou você descobriu alguma coisa? Você fez por curiosidade? Eu fiz porque eu gosto muito desse profissional, então não foi nenhuma regressão assim, né? A gente fez uns exercícios pra gente poder interagir. Não foi pra resolver mas foi uma trauma. regressão, não foi nenhum trauma. Foi Então pra você não tinha realmente nada a vivenciar. resolver. Não, os meus processos, eu me dediquei muito à meditação. E a meditação, ela traz esse estado, né? Que é o estado alfa, que é o estado consciente, desperto. Então, agora é isso que eu quero saber. Como as minhas regressões foram conscientes e eu sei que existe regressões por hipnose, eu quero saber o que você pensa a respeito de uma ou de outra. Olha, eu pessoalmente, eu prefiro a regressão consciente. Por quê? Porque a pessoa tem que vivenciar a história dela, né? Eu estou aqui para dar sustentação para que ela vivencie o momento dela, o inconsciente dela, a psique dela. A regressão por hipnose, quando você hipnotiza uma pessoa, você acessa a consciência dela. Então tem situações que a pessoa precisa acessar, ela precisa ter a consciência da história dela, do momento dela, do conflito dela. Então eu pessoalmente respeito os profissionais que trabalham com hipnose, né? Porque eu sou profissional, tenho uma ética, mas para mim pessoalmente eu não sou favorável. Porque eu já vi inclusive vídeos que eu não sei se são todos, né, mas eu já fiz uma pesquisa e vi vídeos de pessoas que fazem regressão por hipnose, né, os pacientes, mas não se lembram, não tem acesso, né? E fica gravado isso em vídeo e depois a pessoa assiste. Mas aí é que tá, alcança da mesma maneira o trauma, consegue resolver o trauma, porque eu consegui resolver muitas coisas dentro das regressões que eu fiz, das terapias, né, de vidas passadas. Eu consegui resolver muitas coisas. Eu tive entendimento, consegui acessar esses bloqueios, tive entendimento. Por quê? Porque foi consciente e consegui resolver. Inclusive eu consegui resolver um problema que eu tinha com uma pessoa, eu pedi perdão e nessa vida, essa pessoa após isso acabou aparecendo para me ajudar bastante. Então essas coisas de fato a gente consegue fazer, resolver coisas em vidas passadas e trazer para o futuro. Por isso que eu sempre falo, você precisa ter consciência, né? Porque a consciência vai te trazer a experiência de você exercer aquele momento na sua vida. Então não dá para poder você ter uma teoria de uma regressão, ok, a pessoa, né, chega e fala, você foi isso, você fez aquilo e acontece isso. Isso é teórico, né? Então é uma experiência teórica. Quando você vivencia, porque ela está dentro de você, ela está dentro da sua psique, do seu inconsciente, e você traz a consciência, então você despertou. Então esse despertar é que vai gerar a sua evolução. Então nós estamos aqui para evoluir. Todo ser humano está aqui para evoluir. E quando você não evolui, é quando você não acessa esses conteúdos seus. Então a ideia é facilitar para que você venha ser feliz. Mas e o tratamento por hipnose? Se você não acessa conscientemente, como é que é feito o trabalho de terapia em cima disso? Se a pessoa não tem a consciência do que de fato aconteceu. Aí ela é só um relatório, né? Como se você pegasse um livro e lesse um relatório, olha, aqui tem isso, vamos trabalhar isso, vamos aprofundar isso, entendeu? É um relato.
A terapia que eu faço, né, a consciente, que é o estado, né, o estado alfa, é você vivenciar. Então você vai vivenciar aquele processo, você vai visualizar, você vai atuar na experiência. Isso aqui é fantástico. A pessoa olhou, você passou por isso. Passei por isso. A pessoa vivenciou, olhou e falou assim, nossa, agora tem sentido isso pra mim. Olha, acontece uma coisa comigo hoje que eu tô dando o meu exemplo porque eu vivo isso, né? Então eu acho que quando a gente passa por uma situação assim, contar a experiência própria, eu acho que é muito bacana, porque você não tá contando a experiência de alguém que você ouviu falar. Hoje eu faço autorregressão, eu não preciso mais deitar e entrar nesse estado alfa, eu consigo acessar algumas coisas que eu preciso saber da minha vida atual, eu consigo acessar lá atrás e trago essa consciência pra cá, o que me ajuda pra caramba, né? E existe, todo mundo pode fazer isso, Sim. chegar nesse ponto. Isso chama-se despertar. Para a psicoterapia junguiana, né, Jung sempre ele fala muito sobre isso em alguns livros dele. A partir do momento que você desperta, você está acessando a sua consciência. Então não precisa mais de você estar presa a alguma coisa, você é. Enquanto você tem o direito de entrar, né, sair no seu livro e interno, acessar, no seu livro todas as interno. memórias que você traz. Então o seu percurso na sua vida vai ser de elevar, de evolução. Então a sua compreensão em relação ao mundo, às pessoas, né, é muito maior, porque você está evoluindo. Essa é a parte fantástica do despertar, de ter consciência. Agora, muita gente tem medo, né, quando fala em regressão, tem medo de descobrir o que foi lá no passado, ou ter experiências com morte, porque morri assim, porque morri assado. Tem medo de mexer lá no passado, mas tem muita curiosidade também. Por isso que a gente está tendo essa conversa aqui, justamente por muita gente que tem muita curiosidade, e eu resolvi fazer uma matéria com você mais por conta disso, para trazer essa informação para as pessoas. Como é que você trabalha um paciente que chega aqui querendo fazer uma terapia e fala, eu quero mexer em vidas passadas, porém eu morro de medo, eu não sei se eu quero, não sei se eu não quero, mas eu quero tentar. Como é que você administra uma pessoa que chega aqui nessas condições de total insegurança? Então, a princípio, por isso que quando a pessoa chega, a primeira coisa que eu vou trabalhar nela são os processos emocionais dela, né? Então, o que tem a emoção da pessoa que bloqueia ela? Então, obviamente, o medo é um dos fatores. Então, o que é o medo? O medo é o contrário do amor. Então, vamos trabalhar o amor, né? A princípio, quando eu começo a falar do amor, aí eu vejo que as pessoas têm muitos padrões morais, né? O que são os padrões morais? Eles vêm dos dogmas. Então, eu aprendi que o passado não se deve mexer. A pessoa chega e fala isso. Só que o passado faz parte da sua consciência. Se você não tem acesso a ela, você não vai despertar, né? Então eu começo trabalhando isso, começo a estar trabalhando o medo, tirando esse medo, e depois eu mostro para ela assim, olha, você está andando em círculo, você está com medo de algo que não tem sentido, porque sua vida não está dando certo, você não está fluindo com ninguém, não está bem com a sua família, não está bem com o seu parceiro, não está bem com a sociedade, não está bem com a sua espiritualidade. Vamos descobrir o que acontece, né? Você está com medo de quê? Você está no medo. Com medo, exatamente. Né? Você está presa no medo, então qual o problema? Então, quando a pessoa começa a entender que existe uma lógica, aí ela começa a se soltar. O se soltar é abrir o cardíaco, é abrir para o amor. E o amor vai levar você a abrir essa porta na sua vida, né? Então, ela está pronta para poder despertar. Isso que é fantástico. É demais mesmo. Eu quero aproveitar o momento para agradecer o apoio à clínica Beauty Smile, pelo apoio que está dando ao programa Plano B, agradecer ao Dr. Wagner Calmon. E é uma clínica odontológica que já está trabalhando com bem-estar, com saúde há mais de 30 anos. Obrigada, Dr. Wagner, pela sua atenção. Bom, você acha que, voltando aqui à nossa TVP, isso tudo está relacionado com karma? Essas dificuldades, esse não caminhar, o encontro com pessoas às vezes que você, né, fala assim, puxa, eu não me dou bem com essa pessoa, eu não estou me encontrando bem com essa pessoa. Isso é um karma que vem lá de vidas passadas, que aí a TVP ajuda? Sim, a palavra karma, ela tem a ver com roda, ou movimento, ou vórtice, né? Que é um movimento, né? Então, a palavra karma, ela assusta as pessoas, porque as pessoas, quando ela ouve essa palavra, porque está dentro de um dogma, elas têm um temor assim, bom, se eu fiz algo ruim, eu vou pagar, né? E se eu devo pagar, é melhor eu não acessar, então eu não quero saber disso. Então já impede a consciência dela. A palavra karma, ela significa movimento.
um vórtice, círculo. Então, quando eu entro nesse processo, né, eu vou entrar em contato com o fato. Então, dentro de um fato, aconteceu uma situação onde ela trouxe um estado para uma pessoa de dor, né, que foi uma obstrução, um conflito, e para outra, então, como se fosse assim. Eu não gosto dessa conotação porque as pessoas me procuram para isso, mas eu explico bem. Eu sou o vilão, eu sou o mocinho da história. Né? Aí eu pego e falo assim, não existe vilão nem mocinho, existe um fato. E o fato, dentro do processo cultural da época, seja Egito, Grã-Bretanha, Palestina, enfim, vários períodos aí, aconteceu um fato dentro da cultura da época, que é diferente da nossa cultura agora, né? Dentro da cultura da época existia um conteúdo histórico que fazia parte do processo. A questão de ter obstruído é a forma que você enxergou. Então, se você enxergou, né, que aconteceu um processo e você foi vítima, a sua postura aqui é vítima. Se você viu um fato, né, no passado, que você se viu como vilão, você vai ser o vilão. Então, é tirar esse paradigma, que não tem vilão nem mocinho, existe o fato. Eu estou aqui pronta, aberta para trabalhar o fato. Então vamos no fato, resolvemos ele e acabou. Porque a ideia é todo mundo olhar para o outro e se perdoar e amar. Então não tem vilão nem mocinho, tem um fato que está impedido, que está obstruído. E você sabe interpretar esse trauma que o teu paciente traz, que ele aborda, que ele traduz para você na regressão. Você sabe interpretar isso? Sim, interpretar totalmente. A minha especialidade é essa, interpretar e trazer a leveza disso, né? E você consegue com facilidade levar o teu paciente a esse trauma que ele, dentro de uma consulta, tá? Você começa a perceber o que é que está travando essa pessoa. Sim. Aí quando você começa a fazer a terapia, que eu sei que não é no mesmo dia, você primeiro você trabalha toda a situação emocional dele até conseguir levá-lo até lá. Aí você leva, você interpreta. Como você faz para resolver esse trauma desse teu paciente? Depois da regressão? Depois da regressão. Quando você percebe, dá o diagnóstico. Bom, então é isso, isso e isso. Você vai interpretar. Sim. E aí, qual é o próximo passo para poder ajudá-lo a resolver? O próximo passo depois da regressão? Depois da regressão. Depois da regressão, quando acaba a regressão, a pessoa é óbvio que ela vai ter uma catarse, que é um sofrimento, né, em relação àquela percepção dela, né? Aquela descoberta. Depois dessa descoberta, aí nós vamos sentar e vamos trazer a reparação nisso, né? Porque aí você é como se fosse um mapa, né? Você tem um mapa na mão, então você começa a organizar. Então é isso, ok. Agora a pessoa está pronta para vivenciar o processo dela com as pessoas que estão no processo dela agora e no ontem, que é o passado, né? Então ela junta o passado com o presente, só que ela tem uma cautela, né? Mas como que eu vou olhar para essa pessoa? Olha, é normal. Porque você olhava antes, com dor, agora você está olhando com amor. Aí eu preparo ela para poder ela vivenciar esse processo lá fora e de uma forma natural, né? Leve, gostosa, divertida. E o teu paciente, em uma sessão, você consegue levá-lo ao trauma? Em uma sessão de TVP? Sim. Você consegue levá-lo ao trauma? Consigo. E depois, como é que essa pessoa, ela já sente nessa sessão e nesse retorno da regressão, ela já sente que de fato ela consegue administrar, que é bem isso que você está falando, né? Ela vai conseguir administrar a vida dela dali pra frente. Sim. Né? Mas ela não pode desistir. Em uma sessão só, ela consegue fazer isso? Administrar tudo? Voltar da regressão, ter um entendimento, ela sai daqui como? Com esse tipo de percepção? Não, eu já estou entendendo que o meu problema é esse e como é que eu devo administrar. Sim, ela na primeira já consegue. Já consegue? Já consegue. Tem pessoas que são mais rápidas, depende de pessoa para pessoa, né? Tem pessoas que têm uma tendência para se agarrar muito na dor, né? Sim. Então, mesmo que ela consiga esse start, mas ela precisa de uma ajuda maior, né? Agora, tem pessoas que são mais rápidas. Ok, eu tô aqui para resolver isso, eu tô aqui para vivenciar isso, então, o que eu tenho que fazer agora? Viver. Você só tem que vivenciar.
Não tem muito segredo, porque antes estava preso, né? Agora está livre, está leve, então... Mas na primeira dá para poder você já começar a ter o movimento de consciência. E uma pessoa que traz muitos traumas, ou que nem sabe que tem traumas, mas ela começa a fazer uma sequência de regressões, ela pula a vidas diferentes. Sim. A situações diferentes. Sim. Você vai desenhando todo um perfil da vida dessa pessoa atualmente. Sim. E aí ela fala assim, não, mas eu não passei por nada por aqui, não, eu voltei a esse lugar, porque eu tô falando pelo meu caso, porque eu fiz, a cada sessão, gente, eu ia para uma vida diferente, às vezes em uma sessão eu acessava 2, 3 vidas diferentes. Então é uma coisa muito louca, porque vem muitas informações e naquele momento, às vezes a gente não sabe o que aquilo significa, mas a resposta vem logo a seguir. Dias depois, meses depois, aí você começa a vivenciar a consciência. Você começa, exatamente, a consciência daquela vida, daquele momento em que você foi levado naquela vida. Às vezes a minha pergunta fica um pouco complicada, porque como eu vivenciei, eu tô perguntando através da minha experiência, que eu sei que é a dúvida de muita gente também. Então é bem isso, a pessoa às vezes numa sessão ela consegue acessar 2 vidas, ao invés de uma. Já que tem um processo, você sabe que você é uma pessoa espiritualizada, né? Você já tem um processo de consciência maior. Mesmo antes, né? Você já traz esse processo na sua infância também. Mas a princípio, numa regressão, a memória, né? A memória de vidas passadas, quando você abre ela pela primeira vez, você tem flashes de várias vidas. Então, porque é esferoide, né? Então é uma espiral. É tudo movimento espiralado. Então ali tem vários flashes. Tem o primeiro flash, o segundo, dependendo de quantos você teve, são vários flashes, né? Normalmente esses flashes vêm várias vidas. E aí eu começo a observar, que aí é onde é a escolha, né? Eu começo a observar qual delas eu vou começar primeiro. Então é através que tá daquilo mais que a pessoa está descrevendo. Que é flash. Então, vamos supor que uma consulta, né? Uma experiência de TVP, ela teve 5 flashes, que são 5 vidas, né? Mas uma delas, às vezes, tem 3 vidas que é repetitiva. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta, fora a quinta, tá muito parecido, porque parece que vira uma tradição. Que você fez ali, depois repetiu, depois então a pessoa tá presa. Por isso a importância da consciência. Então, a princípio, são flashes de várias vidas. Aí eu observo a que tá mais latente, né? E escolho essa primeiro. Aí a gente vai direcionando. E aí depois você mexe com outra e com outra até resolver o conjunto, né, das experiências dela. É assim que... Mas são flashes. Isso é muito bacana, porque a partir do momento que você começa a acessar essas vidas, você começa a resolver problemas de relacionamento que você não sabe nem por que você tem. Às vezes um problema de relacionamento com alguém, ou uma proximidade com alguém que te faz mal, né, ou que te subjuga, e aquilo dali fica intenso na sua vida e você pensa que tem que ser daquele jeito, mas não é. Às vezes é um resgate, alguma coisa que tá lá atrás, essa pessoa te reencontrou, não é isso? E aí você consegue, através da regressão, ter esse entendimento e deixar de sofrer com essa dificuldade de relacionamento. Porque você fica repetindo um comportamento, né, de dor. E aí você olha, observa a pessoa e fala, não me sinto bem com essa pessoa. Então você se defende, você se protege. Só que quando você se protege, você bloqueia você também. É uma energia, nós somos energia. E quando essa energia não tá fluindo, né, não tá leve, não tá gostosa, ela vai bloqueando outras. Então eu me bloqueio você, bloqueio o outro, e tá todo mundo presa numa teia. E você se fecha. E você se fecha, e as coisas não fluem. O espiritual não flui, a vida material não flui, a vida social não flui, a espiritual... Nada flui. Por quê? Porque é proposital, para poder você parar, olhar, fazer uma autoanálise e falar assim, peraí, agora já deu, né? A hora que a pessoa tem acesso àquela pessoa... É incrível, gente. A primeira coisa que vem na mente dela é assim, ela está aqui agora. A energia é a mesma. Nossa, e você vivenciou. Então é incrível, porque você fala, nossa, parecia ser uma coisa tão sofrida, e essa pessoa está aqui agora, eu amo ela, mas existe um bloqueio. Eu amo, mas existe um bloqueio, né? Agora não tem mais bloqueio, porque... Então é a energia, a fonte de energia que determina, né? É o DNA, porque essa fonte de energia é o DNA. Então é o registro da pessoa, isso não vai mudar.
Às vezes a pessoa tem outra cara, ou pode ser de sexo diferente, Tudo, mas a energia mas você a energia identifica que aquela pessoa que estava com você ali é a pessoa que está com você hoje. Você tem pacientes que procuram tratar a depressão com TVP? Sim, bastante. E dependentes químicos? Também. Síndrome do pânico, transtornos emocionais? Todas as patologias estão relacionadas com... as patologias, na verdade, já que eu entendo, eu até já falei isso no programa, meu amigo que é médico também, ele riu, mas eu sinto às vezes o mal necessário. Por quê? Porque você, é o único momento que você tem que parar. Você é obrigado a parar para entrar em contato com aquilo que está impedindo você de ser você. Entendeu? É dolorido, é sofrido, mas você para. Quando você para, você faz uma auto-reflexão. A partir de agora eu tenho que renascer. Então a hora é agora. E aí você vai tratar isso, né? Então os transtornos, eles são trabalhados assim, dentro da TVP. É muito importante. Porque às vezes o mal entendido, né, que leva você a um estado de concha, né, de que é a depressão, ele tá do seu lado. Ele é o seu parceiro, ou ele é um grande amigo, ou é um irmão. E o incômodo de ficar ali é tão grande, né, porque não está entendendo os sinais, né? Porque o sinal existe, mas a gente não entende. E aí gerou a patologia. Então, quando você tem a patologia, você cai, né? Ao cair, você procura enxergar melhor, entendeu? É onde você procura o profissional, especialista nesse sentido. Eu acho muito bacana isso daí, e eu acho que é muito válido essa questão do trabalho com a TVP, porque traz pra gente muita consciência. Você aprende a se relacionar melhor com você, a se relacionar melhor com os outros e reconhece tudo que está ao seu redor, porque muitas coisas vêm como cobranças de vidas passadas. Sim. Então, se você acessa essa informação, você sabe administrar muito melhor a sua vida. Você faz regressão só a vidas passadas? Não, eu faço regressão a vidas passadas, a processos de traumas na fase da infância e processos na gestação, que a gente chama da idade zero, né? Que são bebês, né? Que já traz uma bagagem, o bebê já traz uma bagagem interna de outras vidas, né? E aí ele, na entrada, né, do processo com a mãe, ele tem uma relação com a mãe, pode ser de conflito, pode ser que não, né? Mas ele já começa, porque a criança, o bebê, ele é pura sensação, né? Ele é 100% de sensação. Então toda a memória dele aqui do lado de fora é muito maior do que a nossa, porque a gente vai perdendo a sensação durante o nosso aprendizado de certo e errado. Não deveria, mas sim. Aí a meditação, ela traz de novo esse estado, né, de percepção essa sensorial. O bebê é 100%. Então imagina a capacidade que ele observa e percebe as coisas. Sim. Então às vezes tem processos que eu tenho muitos pacientes nesse momento agora atual da minha vida, né, que são processos totalmente na gestação. E aí às vezes são pessoas que os pais já foram embora e esse processo está interferindo ainda. Entendi. Então quando a gente vai na gestação, você entende. E é o momento de você trabalhar de uma forma mais espiritual, né? Que é como os pais já foram embora, a mãe ou o pai. Então você tem que trabalhar um processo mais espiritual, né? De perdão ou de gratidão. Mas a gestação é incrível, ela é fascinante. E você pode acessar o futuro também? O futuro dessa vida, você tem como fazer, do mesmo jeito que você acessa vidas passadas, acessar? Isso chama-se progressão, né? Tem a regressão e a progressão. A progressão, ela acontece muito na meditação, né? Quando você está consciente, a meditação, ela traz a progressão, que é assim, eu conheço o meu futuro, tá? Mas assim, para a pessoa chegar aqui para mim e falar, não, eu quero conhecer meu futuro, não. Eu acho que eu preparo ela com uma boa terapia profunda, né? Porque a Jungiana é profunda. Eu trabalho a regressão, porque já ocorreu, né? E eu preparo ela com um bom trabalho meditativo para poder ela se preparar para o futuro dela. Aí ela vai acessar isso da forma consciente dela. Porque o futuro até depende das suas escolhas no presente, né? Do teu plantio. Então, às vezes você pode acessar uma informação agora, como você daqui a 10 anos pode, ou daqui a 6 meses acessar outra, na né? Verdade, é temporal, dependendo da escolha do caminho. Isso. Na verdade, a nossa existência ela é atemporal, né?
que é atemporal? Quer dizer que existe um presente, um passado e um futuro, né? Mas dependendo da minha ação no momento do presente, é que vai existir o futuro, né? E vai resolver um passado. Então não adianta você fazer um planejamento futuro, até para uma próxima vida, se no presente você não tá coerente com a sua ação, com a sua atitude, né? Com o seu estado de amor. De fato, você precisa trabalhar, você está em equilíbrio até para poder acessar. Exatamente. Então a ideia do meu trabalho é a consciência, é o despertar. A minha função aqui é fazer com que o outro desperte e faça boas escolhas. Isso é futuro. Num tratamento de TVP, todas essas terapias, né, quando você mexe muito com o emocional e com a evolução, né, de cada um, só essa pessoa, só o teu paciente é beneficiado? Não, essa é a parte boa. A partir do momento que você mexe com a sua bagagem, e porque nós não somos sozinhos aqui, né? Eu não estou aqui sozinha. Então eu tenho uma programação de interagir com vários tipos de pessoas. Desde a primeira família, que é a minha família consanguínea, né? A minha família espiritual, a minha família social, que é a nação que eu escolhi para estar, né? E a minha família universal. Então é tudo movimento. É como se você pegasse uma pedrinha e jogasse um lago, então ela faz assim, né? Então quando eu mexo no meu processo pessoal, né? Ele mexe com todas as pessoas que estão em volta de mim. Então quer dizer que toda a evolução depende do meu movimento. Essa é a parte fantástica da nossa vida. Então, a gente vai refletir muito, né? Se eu quero estar congelada, parada, estagnada, que é andar em círculo, eu estou fazendo muita gente do meu lado sofrer. Se eu me movimentei para avançar, para evoluir, para gerar luz, todas as pessoas que estão em volta de mim, com certeza vai trazer isso nelas. Então, o fantástico é isso. É você começar a observar você, fazer uma autoanálise e falar assim, o que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou e o que eu vim fazer, né? Quando você começa a fazer isso, fez assim em volta de você. Então, o fantástico é isso. A regressão não é só para mim. É para todos que estão em volta de mim. Fantástico! Não, eu quero agradecer demais todas as informações que foram dadas. Tenho certeza que vai ajudar muita gente a pensar diferente a respeito de um processo evolutivo, um processo de cura, trabalhar o seu eu, a sua consciência e todo um equilíbrio emocional e energético. O Plano B nasceu, como você já sabe, né? É a continuação da história do meu livro. Esse livro eu quero deixar com você, que você já leu, já tem o seu. Sim. Meus agradecimentos aqui a você, mas eu quero deixar aqui na tua biblioteca, e se algum paciente seu quiser um pouco mais de informação, tá aqui. Querida, o meu presente pro teu consultório. Esse livro é fantástico. Parabéns. Obrigada. Você sabe que você é muito especial para mim, eu amo profundamente você, admiro muito. Obrigada. E com certeza nós estamos juntos nessa jornada, que é levar o amor ao coração de todos. Amém. Que assim seja. Namastê. Bom, gente, muito obrigada a vocês e logo mais novidade no Plano B. Um beijo. Beijo, gente.